Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabalando Podcast. E aí, Alfredo, bom dia, boa tarde, boa noite. Onde as pessoas estão? Elas vão iniciar agora a assistir mais um episódio. Hoje é o episódio que fala a respeito de construção, né? Fala a respeito... Um homem prevenido vale por dois, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a parábola sobre a torre, na qual Jesus dá alguns conselhos e algumas dicas, né? Então esse é um Parabolando Podcast, nosso novo episódio, e nossos episódios vão ao ar toda segunda-feira, às 7 horas, horário daqui dos Estados Unidos, e 8 horas, horário do Brasil, 20 horas. Do Brasil! Tá, então estamos no YouTube, Facebook, Instagram, também na radiowaibo.com, uma rádio a serviço da comunidade brasileira ali no Japão. Não? Perfeito. Nós estamos lá na grade também ali, tá bom, pessoal? Compartilhe o nosso programa, se inscreva no canal, dá aquele like, aquele joinha aí, para que o YouTube entenda e fale, ó, essa coisa aqui é boa, esse vídeo é bom, então ele começa a mandar pra galera, né? É isso. Tá bom, aí. Fredo? Isso é muito importante, Seja bem-vindo mais uma vez. Opa, como é que foi a sua semana? Tudo beleza? Graças a Deus, tudo tranquilo, né? Tudo na paz de Deus, né? Pois é aí, ó, nós estamos começando mais um episódio. Você tá com a bola que tá lá em Lucas, né? Opa! Mas Lucas é o campeão das parábolas, Campeão das parábolas. Diga lá, Alfredo, então fala aí pra nós. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, né? Que estão nos ouvindo aí, nos acompanhando em mais um episódio aqui do Parabolando. E hoje a parábola que nós vamos estar meditando e estamos passeando aqui na nossa viagem, sim, está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14. Capítulo 14, sim. Lá no versículo 28. Ok, nós vamos lá. Vamos ler e depois nós vamos entender aqui o porquê que Jesus conta essa parábola, né? Ok. Então vamos lá, versículo 28, o Senhor diz assim, olha: se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ah, ok. Muito bem. Segue-se a outra parábola aqui, mas é uma outra, na mesmo Isso. Que vai falar do homem. Sim. Na continuidade. Sim. A gente fala depois, né? Depois, o homem sobre um que, rei, vai, né? que vai no combate, um rei que vai no combate e não faz as contas certo, né? Mas hoje nós vamos falar... Vou falar sobre a torre. Sobre a construção, né? A gente olha assim, o que Jesus estava querendo dizer com isso, né? Exatamente, o que ele estava querendo dizer. Como é que é? Porque tudo que Jesus falou, tudo que Jesus disse, né? Com certeza tem um sentido. Tem um sentido. E tem um objetivo, um propósito. E aqui, com certeza, não é diferente, né? Não é diferente. Veja que, pegando essa parábola isolada, para nós, mas do que Jesus está falando? Não dá Quem de vocês que vai construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas, se dá, se não dá, para depois, quando você coloca o alicerce e não consegue terminar, todos passam e zombam de você. Sim. Aí, ok. Aonde vai entrar essa história, né? O que Jesus está querendo dizer? Aplicação, né? A aplicação, da onde vem isso, né? Porque será que Jesus está falando para eu fazer conta mesmo quando eu for fazer uma casa? Sim. Será que é disso que ele está falando para mim? Bom, como nós sabemos, toda parábola, tudo que Jesus fala sempre tem um contexto imediato, não é? E tem um contexto histórico também. Sim. O que acontece aqui, se nós começarmos ali no versículo 15 já, do capítulo 14, sim, Jesus está contando uma parábola da grande ceia, aonde um certo homem convidou muitas pessoas para ir para a sua ceia, mas cada um começou a dar uma desculpa. Nós já falamos sobre isso. Falamos sobre essa parábola. A parábola do grande banquete, né? Isso, do grande banquete. Sim. Terminando essa parábola, no versículo 25, sim, o evangelista diz assim, olha, certa vez ia com ele grande multidão. Como sempre, grande multidão seguia Jesus. Voltando-se, disse-lhes, aqui está o segredo da parábola, aqui está onde nós vamos conseguir entender a parábola. Onde ele diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos,
irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Opa. Aí ele vem e conta a parábola do camarada que se assenta primeiro e faz as contas. Bom, Sim. Jesus usou aqui, que nessa época que Jesus conta esta parábola, havia ali em Israel e nos arredores muitas construções inacabadas, porque as pessoas que moravam ali queriam imitar o Herodes Antipas, que Sim. construiu coisas tremendas. O pastor esteve lá na Massada, né? Sim. É uma coisa fora de si. Lá no Mar Morto, lá embaixo. É. Lá embaixo. Ele construía coisas muito grandes. Você vê, o próprio templo ele aumentou e fez enorme. Ele era um homem assim, exagerado nas suas construções. Elefante branco. E construía muito e fazia. E muitas pessoas olhando o rei fazer aquilo, Sim. pessoas de posse mesmo, também diziam, não, quer saber? Sim, Também tá. vou começar a construir, né? Sim. E acabava por não acabar. As obras ficavam inacabadas. Então tinham várias torres dessas, vários lugares Sim. inacabados. Isso me lembra alguma coisa atual, mas não é o caso agora, né? Não é? Não. A pessoa olhava e dizia, ué, não acabou isso daqui, por que será e tal? E eram acostumados a ver aquele... Aí Jesus pega esse exemplo daquelas Sim. pessoas Olha e aí, fala, gente. Sei. vou contar uma parábola, tá vendo isso aqui? Aham. Qual de vocês que vai construir não se assenta primeiro para não ficar igual esses daí, ó? Sei. Todo mundo passa e zomba deles dizendo, olha só, Sim. foram imitar o rei Herodes, olha o que aconteceu. Sei. Não fizeram as contas do que tinham no bolso. Ok, mas... Aí, o que acontece? Onde entra essa história? Quando Jesus primeiro fala, olha, se você não... todo aquele que vier me seguir e não aborrecer seu pai, ou seja... Peraí, aborrecer, Alfredo? Peraí, falando de hermenêutica um pouquinho, de interpretação aqui, né? Exato. Né? Peraí, aborrecer quer dizer que se eu não aborrecer meu pai e minha mãe, se eu não deixar ele chateado, não torrar a paciência dele, é isso que tá dizendo aí? Não que é isso. aborrecer é esse, Alfredo? Me explica. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, porque muitos que vieram vir após Jesus... Sim. nem sempre será bem acolhido na sua família. Sim. Talvez vai causar um aborrecimento na sua família. Tanto que, mal-estar. por causa de Jesus, houve muitas divisões. Né? Muitos criam e outros diziam, não, ele não é o Messias. Sim. Os irmãos de Jesus não criam nele. Sim. Só foram crer depois que ele ressuscitou. Inclusive Tiago, né, que escreve a epístola, ele só foi crer que Jesus era mesmo o Messias, o Filho de Deus enviado, depois que Cristo ressuscitou. Okay. Então, em uma passagem, Jesus fala assim, olha, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Exato. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a divisão entre a nora e a sogra, entre o pai e o filho, entre irmãos, porque uns estarão por mim, outros contra mim. Ok. E então, ele diz, olha, para me seguir, se você amar mais o teu pai, amar mais a tua mãe, você não é digno de ser meu discípulo, porque eu sou o criador de você. Ok. E ele diz mais ainda, ele diz, se você não aborrecer a sua própria vida, se você amar a sua vida mais do que a mim, você não é digno de ser meu discípulo. Então, muitos quando chegam para seguir a Cristo, Ok. eles vão naquela fé. Na emoção. Na emoção. Então aí que está o planejamento. Não faz a conta. Né? Não faz a conta do que é seguir a Cristo. Do que é o preço, né? Como é que fala? Eu não diria prós e contras. Eu estou dizendo o que vai ter que ser feito para que servir ao Senhor, como está escrito aqui no começo, né? Negar a si mesmo. Tomar a cruz é uma coisa... Quando nós falamos hoje de tomar a cruz, Sim. parece algo muito leve. Mas na época de Cristo, Sim. morrer na cruz era maldição, porque a lei dizia, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Então é você negar a sua vida, se humilhar a ponto de ser pregado numa cruz. Tudo isso incluía a fé de seguir a Cristo. Então esse é o ponto. Então seria a mesma coisa de falar assim, se não aguenta porque veio. Exato. Exato. Por que você faz isso? Você não, tá brincando. Você não aguenta a brincadeira porque começou, né? Então é esse caso aqui. É esse caso. Então o que acontece? O Spurgeon fala algo muito interessante sobre a fé. Ele diz assim, olha, a fé, quando ela não tem... ele coloca 3 particularidades da fé. Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Sim. Então ele diz assim, se a fé não tiver primeiro conhecimento, depois aceitação e prática, ela não é fé. É só
uma emoção que você teve ou um delírio. Então a fé cega, então isso aí É fideísmo. Ah, tá. Né? Esse é um fideísmo, não é fé. Então muitas vezes a pessoa vê o cristão seguindo a Cristo, a igreja crescendo, os irmãos vivendo em comunhão, e ela vai à igreja, ela ouve aqueles hinos maravilhosos. Quero ser cristão, quero ser crente também. Sei. E aonde entra também aquela parábola da semente jogada no meio do espinho ou à beira do caminho. Entra a parábola, né, da construção das duas casas também, entra a mesma coisa. Mesma coisa, entendeu? Tá falando a mesma coisa. Mesma coisa. Então a pessoa ela vem para Cristo achando que é uma fé, que crer em Cristo é somente ter uma fé emocional. Sim. Isso não é fé. Primeiro nós temos que ter conhecimento do que nós cremos. O Spurgeon, né, nessa exposição dele, ele diz assim, uma vez perguntaram a uma pessoa que trabalhava nas minas, um homem que trabalhava nas minas, perguntaram para ele assim, no que você crê? Ele respondeu, eu creio no que a igreja crê. Ele falou assim, e o que a igreja crê? Ela crê na mesma coisa que eu creio. Sim. Ok. Mas o que vocês dois creem? Nós cremos na mesma coisa. Ou seja, esse homem não cria em nada, porque ele não sabia o que ele cria. Então a fé primeiro exige um conhecimento. Quem é o Cristo? O que ele veio fazer? Depois uma aceitação desse sacrifício de Cristo e depois a prática da vida cristã. Sim. Todo esse é um conhecimento. Aí sim podemos chamar de fé. Sem ser isso, é só um delírio, é uma emocional de você, eu quero ir lá no culto para ouvir uns hinos bonitos, recarregar minha bateria. Ficar feliz, sair feliz. Não, eu vou na igreja hoje porque eu quero me sentir bem. Me sentir bem. Eu quero... E o caminho de Cristo não é o se sentir bem, ele está dizendo aqui, olha, aborrecer pai e mãe. Nada disso é se sentir bem. Aborrecer sua vida, negar a si mesmo, tomar a cruz. Sim. Então, quer dizer, o caminho do cristão, quando a pessoa ela recebe o Cristo sem ter conhecimento direito do que é a fé cristã, é uma obra inacabada. Ela começa e no meio do caminho ela desiste, fala, não, isso aqui não é para mim não. Eu pensei que era diferente. Eu pensei que era uma filosofia de vida. Obra inacabada. E aí nós costumamos olhar e dizer, poxa, mas aquela pessoa veio assim com tanta sede ao pote, né? E de repente esfriou. Aí não fez as contas. Sei, né? Que entrou, falou assim, não, eu vou entrar nisso aqui, achei muito bom, né? Tem muitos amigos meus aqui, o pessoal legal, né? O pastor é gente boa pra caramba, o pastor, nossa, tal. E ele entra. Mas na hora que vem um ventinho aí ele não acabou, não fez o cálculo, né? Jesus está falando de cálculo, você calculou, você fez direito, você conheceu o que você ia fazer. Aí, pessoal, rapaz, olha, eu falo pra você, tá? Quando você estiver assistindo esse episódio, você vai entender aí como é que está aí a sua construção, se você entrou para terminar ou entrou só para começar, né? Porque Alfredo, o que é melhor? Começar bem e terminar mal ou começar mal e terminar bem? Então, rapaz, se você começou, quando o Senhor fala do negócio de começou, a Bíblia, rapaz, ela encaixa tudinho quando o Senhor fala assim, que aquele que botou a mão no arado e olha para trás. E não pode olhar para trás. Não vai dar certo. Não. Inclusive, ele fala isso na época em que bois aravam terra, né? Então, você imagina, o cara olha para trás e não vê uma pedra, o boi vai se desviando para o outro lado. Vai desviando, né? O chamado, como é que fala? Olha o português, sulco, né? Aquele caminho cortando, né? Cortando, chama isso, né? Então, você veja bem. Aqui está o seguinte, ó. Entrou, tá, meu amigo? Entrou, como diz o outro, nessa história, a vida vai mudar. Não existe. A minha coisa é falar, pastor, é o seguinte, eu quero começar a ir na igreja, mas eu quero dizer o seguinte, eu quero ser um crente normal. Você que está me ouvindo aí, ó, se você quiser ser um crente normal, você vai ter problema, não é não, Alfredo? Ninguém é normal. Como é que você acredita que alguém ressuscitou? Aí já o negócio pega. Como é que você crê que alguém com 300 homens pode derrotar um grande exército? O outro lá, Ezequias, não levantou uma espada e pronto. Tá? O outro construiu os muros de Jerusalém em 50 e poucos dias. Tá? E aí, o Mar Vermelho abriu. O grande peixe engoliu o Gente, não dá para ser normal. Não é normal. Se você está pretendendo, né, a seguir ao Senhor, a seguir, a ter uma fé como eu diria, uma fé racional. Racional, não de calculista. Não é isso. Não é isso. De razão humana e pensa saber o que está fazendo. Exatamente. Você saber o que está fazendo, não entra não que é problema. É problema. Muitos veem o cristianismo como palavras
bonitas. Eu vou lá escutar uma boa palavra, uma palavra bonita, uma palavra de consolo. Sim. O cristianismo, ele é vida. Porque o cristianismo, ele não se baseia simplesmente em uma doutrina bonita. Ele é baseado numa pessoa do Cristo que morreu. Uau! Então, se entregou por nós, morreu e ressuscitou. Mas você crê em tudo isso, né? Arrebatamento, crê em tudo isso aí, não tem normalidade. Não tem normalidade. Não tem normalidade. Por isso que é importante, quando nós... Há pessoas que estão há muito tempo em meios cristãos, mas nunca ouviu o evangelho. Okay. Nunca entendeu o que é o evangelho, né? Porque ela pensa que o evangelho é receber palavras de ânimo. Mas o evangelho é vida vivida. O evangelho é muito real e é vida vivida. A morte de Cristo foi tão séria que o mundo tremeu. Houve trevas, tremeu a terra, escuridão, não é? Por várias horas, até a natureza estava ali olhando e dizendo, o que é isso? Foi uma coisa muito séria, não é? O Cristo, ele vem, ele é crucificado e morto. E aí, quando ele diz, olha, tem uma coisa, aquele que não aborrecer pai e mãe, ele não é digno de ser meu seguidor, meu discípulo, meu estudante. Vai ter guerra, né? Por quê? Olha, veja que no começo da igreja, a igreja começa ali em Jerusalém. Então já havia a perseguição já entre judeus e cristãos. Muitos judeus perseguiam o cristianismo. Pois ela foi para o mundo gentio, que é o mundo de não-judeus, que era acostumado com cultos pagãos. E Roma, que dominava na época, era um império pagão de vários deuses idólatras. Então, quando haviam vários deuses no Senado romano, até você pagava para colocar um deus lá, todo esse negócio. Só o único deus que não tinha lá dentro era o deus dos judeus, o deus dos cristãos. Por quê? Porque esse deus ele não aceita dividir glória com ninguém. Então o que acontecia? Quando se pegava um cristão, eles diziam o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse incenso, que eram as ervas e tal, e você vai só colocar o incenso lá nos pés ou na mão lá do ídolo, daquela estátua que estava lá. E os cristãos morriam jogados para os leões, queimados, crucificados, de toda maneira de tortura, para não colocar um incenso lá. Sim. Aconteceu tem várias histórias, mas uma muito interessante, você lê a história da igreja, uma mártir cristã tinha acabado de ter um bebê e prendiam cristãos e colocavam num porão onde havia fumaça, quase você não respirava direito, a prisão era terrível e ela foi jogada lá dentro com todo mundo. E muitos cristãos iam lá levar comida para eles e confortá-los e dizer, não estamos com vocês, e eles presos ali. E começaram a torturar e a dizer, olha, você não vai ver mais seu filho, seu bebê. E aí disseram para ela, nós vamos trazer o seu bebê aqui, você vai dar de mamar para ele da última vez, você nunca mais vai ver ele porque nós vamos te matar. Ela disse, mas eu sei, eu amo meu filho, tudo, mas o meu Senhor é superior ao meu filho, eu amo mais a ele. E aí? Aí entra aqui a história, né? Ela deu de mamar para o filho, levaram o filho dela, desceu o pai dela, que não era cristão, que criou ela como se diz, num berço de amor, criou ela com todo amor, com todo carinho, e ela estava presa agora. E o pai dela desceu lá, olhou para ela e disse, minha filha, deixa eu te dizer um negócio, olha os cabelos brancos do teu pai, olha para mim, você vê o jeito que eu te criei com todo amor, por mim, por amor a mim. Você não precisa oferecer esse incenso de coração. Você vai fazer só um ato exterior. No teu coração é de Deus, não tem problema. O que está no seu coração só Deus sabe, isso, aquilo, outro. Não é? Ela olhou para ele chorando e falando para ela. Ela disse, não, pai. Eu amo muito o Senhor me fez tudo para mim na minha vida, mas o meu Senhor é superior. E ela conta, o que escreveu a história dela, ela disse, eu tinha certeza que era o diabo que estava falando pela boca do meu pai. Uau. E morreu. Então tá aqui, né? Aborreceu o pai, mãe e até a própria vida.
Por isso aqui que nós temos falado sempre, gente, quando você for ler Uhum. ler a Bíblia, ler uma parábola como essa, né? O que está acontecendo, né, Alfredo? Acontecendo em volta no Está redor. acontecendo em volta, o contexto onde está acontecendo a situação. Contexto imediato, É. contexto histórico. Exatamente, para você saber. Então aqui, ó, você já tem a resposta. Alguém pergunta, mas o que é isso? Está falando de quê? Né? Porque se você pegar isso aqui isolado, você pode faz pegar, sentido. falar... Pode falar de qualquer coisa. Outra coisa, mas você está Você vendo pode aqui. falar de finanças é aqui, o olha. preço, aqui está claramente falando assim, o preço a ser pago... Pra Né? ser discípulo de Por quê? Cristo. Não é o preço que você paga, o que você tem que fazer muito, não. É o que vale. O que é a fé de verdade? O que é a fé de verdade, o que valeu, porque aqui é preço de sangue. Yeah. Tá? O preço aqui, o que? Da morte de Jesus Cristo. Morte de Cristo. Então, se você vai entrar, como diz o outro, se entra. É para até o vai fim. Olha, vamos traduzindo aqui, ó. Quem tá na chuva, Como diria Vicente Mateus, é para se queimar. quem tá na chuva é pra se molhar, não é É não? pra se molhar. O cara, quem tá na chuva quer ficar seco. Não fica. Não tem jeito. Não tem jeito. Então aqui, o homem prevenido vale por dois. Como assim vale por dois? Ele não é um ser natural, ele também é um ser o quê? Espiritual. Espiritual. Além dele ser um ser natural, né, ele é um ser espiritual também. Então esse homem prevenido é aquele que calcula, fala, eu vou seguir a quem? Vou seguir alguém que foi crucificado. Vou seguir alguém que passou por isso, foi rejeitado pela própria família, pelos próprios irmãos, pelas autoridades como um todo, né? Foi crucificado, foi humilhado, foi esmurrado, foi cuspido na cara. Eu vou atrás dessa pessoa, tá? Para um pouquinho, fica atento. É igual o voto, né? Se você vai fazer um voto e você pensa em não cumprir, não faça isso, porque o Senhor não aceita sacrifício de tolo. Ele não se agrada de tolos. Então você vê, esses mártires começaram a obra e terminaram. Calcularam o preço. Exatamente. Imagina o preço que Paulo olhou e falou assim: eita, nós eu tava no bem bom, né? Mandava, porque Paulo mandava, né? Mandava, pegava a carta do Sinédrio. Resolvia o problema, mas aí ele falou: não, pronto. Agora, Paulo calcula e fala: olha, eu vou construir, só que eu vou ter que terminar. Foi o que Ananias, né? Falou lá quando foi o negócio dos olhos, falou assim: olha, tá aí, quando o Senhor falou assim: isso é uma alma que vai. Eu vou mostrar pra ele o que ele vai sofrer por causa da minha palavra. A torre ali foi alta, hein, meu irmão? A torre foi alta. E ele entendeu o que é fé. Então, quando nós entramos no cristianismo, nós temos que entender no que nós estamos crendo. Aonde é que você está entrando, rapaz? Olha a partida, o jogo. Vamos falar em linguagens, né? Exato. O jogo que você está entrando. Se você é um perna de pau para entrar, o quê? Para jogar com o Barcelona? Amigo, você vai levar de lavada. Então você tem que ter o quê? Você tem que saber. Você tem que saber o que você está fazendo. Como é ruim, às vezes... Puxa, é frustrante, né, Alfredo? É frustrante. É frustrante. É frustrante. Às vezes você... É igual quando você entra numa loja e não tem preço nas coisas, né? Sei. Você olha e fala, mas quanto é que custa isso aqui? Fica procurando a maquininha lá para ver o preço, né? Então aqui... Jesus fala, você tem que entender o que é fé, você tem que saber o que é me seguir. Entenda o que é me seguir. Me seguir não é uma coisa... Como diria o pregador, a chapa vai esquentar. Né? A chapa aqui, ó, literalmente ele está dizendo isso aqui, ó. Tá dizendo, meu amigo, se você está com medo do calor, entendeu? Olha, uma palavra que Jesus disse para os discípulos, né? Olha, se fizeram isso com lenho verde, o que não farão com lenho seco? São vocês. Eu aprendi. Eles sabiam, todos os discípulos entraram. Sim. E quando entraram, disseram, olha, o caminho aqui é esse. Então, irmãos, nós vivemos no Ocidente. A porta é estreita. É estreita. Nós vivemos no Ocidente uma vida muito boa para se servir a Cristo. Paraíso aqui, né? Mas tem mártires dando a vida por Cristo nesse exato momento. No próximo, daqui uns dias, vamos ter aqui um culto missionário, vai ser muito bom, né? A voz dos mártires. Se você quiser entrar para conhecer o trabalho da voz dos mártires, você vai ver o que tem cristão que fez o cálculo. E está terminando. Tanto, esse negócio de terminar. Combati o bom combate, completei a carreira e... Guardei a fé. Guardei a fé. Guardei a fé. Isto é cristianismo. Por isso nós dizemos que o cristianismo, a fé do cristão é uma fé racional, porque ele entende o que ele está fazendo. Sabe. Não é só algo emocional, que na hora que acabou aquela emoção, agora já não quero mais, ou muda. Não, é algo racional. Eu estou morrendo porque eu sei para onde eu vou. Depois, daqui a um tempo, né, não nesse próximo episódio, mas em outro episódio nós vamos falar, né, sobre essa outra parte, né, quando fala desse rei aqui. Logo após isso aqui, ó. Tá tudo relacionado, mas aqui também já é outro tipo de situação que vai ser colocado. Então aí, gente, olha aí, ó. A parábola da torre, o construtor, né? De prevenir, antever, ter uma visão de futuro, né? Do que significa aonde você está entrando.
Tá? Exato, porque, irmãos, me desculpem eu até citar isso daqui, mas às vezes você vai em um culto e você ouve dizer assim, olha, Jesus é bom, Jesus cura, salva, libera, ele vai curar a sua enfermidade. Jesus cura a enfermidade? Cura. Okay. Ele é Deus, ele criou o universo. Mas o cristianismo não é isso, irmãos, não é só isso. O cristianismo é tomar a cruz, seguir, negar seu pai, sua mãe, negar sua vida. Né? O cristianismo é uma vida. Porque, Alfredo, de todas as pessoas que foram curadas na Bíblia, você sabe o que aconteceu com elas? Todas morreram. Todas morreram de novo. Até o Lázaro que ressuscitou voltou a morrer. Voltou a morrer. O único foi Jesus Cristo, nosso Salvador aqui. Então, todos eles, gente, você vai ser curado? Pode, com certeza. Não. Mas, no final da história, pessoas que ressuscitaram. Né, pessoas que, né, como o menino lá de Eliseu, né, como aquela pessoa que Eliseu caiu na cova e a pessoa ressuscitou, né, enfim, como a filha de Jairo, todas essas pessoas. Um dia teve que ter um encontro com a morte. Tiveram que ter um encontro. Então, se não tiver bem preparado, fizer o cálculo. Meu amigo. No meio, eu vou dizer assim, não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Rapaz, isso é uma palavra muito forte, né, Alfredo? Nossa, você que está nos ouvindo aí, ó. Esse foi mais um episódio que nós falamos aqui sobre a consciência. Seja prevenido, calcule. Olha, não seja apenas um simpatizante. Conheça a sua fé no que você crê. Conheça. É isso. Calcule. Tá bom, então, pessoal, mais um episódio que nós tivemos a oportunidade de... Olha aqui, um episódio gostoso, tranquilo, pequeno, mas profundo. Profundo. Meu Deus, o que é isso? A parábola da torre, né? Do consultor, aquele que fala, eu vou entrar nessa história aqui, mas você pega uma canetinha e começa a calcular. Porque, ó, veja bem, falando aqui um pouquinho mais de 2 minutos, sobre quando o pessoal, em alguns países, eles resolvem a seguir a Cristo, né? Minha amiga, a família diz assim, olha, você vai fazer isso, tá? Nós não consideramos mais como nosso filho ou como nosso parente, sei lá, né, qual o grau de parentesco, né? Mas isso acontece. Tá? Acontece. Ok, então, olha lá, não deixe de ouvir, de ver, né, esse nosso episódio até o final, para que você possa ver o desfecho da história, né, Fredo? Tem que... E aí, quais as suas considerações finais? Aquele oi pra galera aí a respeito do homem prevenido que vale por dois. Tá? Você não é só um ser... um físico, que isso aqui vai acabar, e também não somos um ser espiritual. Nós somos um espírito com experiência física. Exatamente. Então, para você, meu irmão, que escutou este episódio de hoje, conheça a sua fé. Uau! Você vai saber fazer o cálculo. Saiba em quem você crê. Saiba o que você crê, para que você possa fazer o cálculo e dizer, não, vale a pena. Porque a torre vai ficar bonita. E outra coisa, gente... que isso é um dos grandes males, né, do ser humano, né? Começar e não terminar. Não terminar. Né? Isso é terrível. Aquele que perseverar até quando? Até o fim. Até o fim receberá a coroa da vida. Sabe? Não é aquele que fizer 80%? Não. Ou 95%, não. É aquele que perseverar até o quê? O fim. O fim, quando é que é? Quando acabar. Quando acabar. Jesus diz que fará dele pilar na casa de Deus. A torre terminada. A torre aí. Amém? Tá bom então, pessoal. Então, muito obrigado por você participar mais uma vez conosco, né? Desse episódio do Parabolando Podcast. Não deixe de compartilhar e passar essa mensagem para frente, que eu tenho certeza absoluta que muita gente vai chegar assim, quando ouvir esse episódio e falar assim, uau! É isso que significa? Então pronto, agora você sabe. O nosso próximo episódio vai ser a parábola da semente, né? E o tema é o seguinte, como é que você pode colher sem plantar? Fique atento aí que nós estaremos aí no nosso próximo episódio, tá bom? Convido você a estar com a gente. Grande abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos.